Boa tarde, excelentíssimo senhor vice-reitor e professor Dr. Paulo Alberto, excelentíssimo senhor reitor António Cruz Serra, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, conselheiro José Tavares, excelentíssimo senhor presidente general Ramalhianes, demais individualidades aqui presentes, excelências, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e em meu nome, dou as boas-vindas a todos nesta que é a aula de jubilação do Sr. Professor Dr. Eduardo Paz Ferreira. O professor Paz Ferreira marcou indelevelmente o desenvolvimento científico da área de jurídico-económicas, aliando de forma ímpar a dimensão académica com o debate, a reflexão e a participação cívica. O senhor professor, de quem fui aluna, é também o meu decano, pelo que me sinto muito honrada em fazer esta breve apresentação e em passar a palavra neste que será um momento único de partilha, de conhecimento e de vida. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde. Parece que vou ter um microfone bastante melhor do que tinha quando estava a dar aulas, portanto há razões sempre para nos alegrarmos com estes dias que se poderiam considerar menos felizes, mas começa por aqui. E antes de ir mais além, cumprimento o Sr. Vice-Reitor aqui presente, cumprimento os reitores, que para mim continuam a ser reitores, José Barata Moura e Cunha Serra, que não consigo ver onde está, mas sabem que estava cá, portanto seguramente, desculpe lá, professor, está bom? E portanto é uma grande alegria sentir várias equipas reitorais aqui presentes que acompanharam uma parte significativa dos meus anos de docência. Naturalmente que as minhas palavras seguintes são para a senhora diretora da Faculdade de Direito, a professora Paula Vaz Freire, quem expresso a minha gratidão por tudo o que fez para esta cerimónia e também saúdo pela forma como tem exercido o seu cargo e como continuará seguramente a exercer. Ao Sr. Presidente do Conselho Científico, também uma palavra especial, e para, digamos, ficarmos um pouco ainda na área académica, os meus cumprimentos a todos os colegas, particularmente aos diretores ou decanos de grupo e ao decano reformado, o professor António Menezes Cordeiro. Permitam-me que cumprimente de uma forma muito especial o Sr. General Ramalhianes e a Sra. Doutora Manuela Yanes, é uma grande honra tê-los cá, que eu cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Às vezes somos um pouco egocêntricos e só pensamos em Lisboa, e não saudei o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, o professor João Nuno Calvão da Silva, que fez, digamos, esta viagem propositadamente para aqui estar, coisa que me sensibilizou extremamente, claro está. Depois, enfim, todos os meus amigos que aqui estão, seria impossível saudá-los uns a um, mas cumprimento de uma forma um pouco mais genérica. Bom, primeiro cumprimento do Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos e penso que também o Presidente da Comissão Executiva virá juntar-se a nós, enfim, a notícia que tinha.
Uma palavra especial para o conselheiro Cunha Rodrigues, Procurador-Geral da República, é a forma como continua a tratar, depois da passagem extraordinária que ele teve por essa instituição, e, para além dele, todos os magistrados que aqui estão presentes e com quem me cruzei em várias condições, em várias circunstâncias. Aos meus colegas, em geral, meus cumprimentos e agradecimentos. Cumprimentos e agradecimentos que são devidos muito especialmente ao professor Sérgio Correia, digamos que tive o prazer de ter em 2 cadeiras e voltarei a falar disso, e depois, digamos, a todo um conjunto de personalidades externas a este mundo da faculdade, mas em que estão figuras como o professor Constantino Sacalarides, que tanto admiro, a professora Ana Escoval, na área, portanto, da medicina, das ciências médicas, e depois, enfim, dos meus antigos alunos, alguns que são secretários de Estado hoje, como o André Caldas, como o Marco Capitão Ferreira, e, enfim, costuma-se dizer que o dinheiro manda em tudo, mas acabo-se de reparar que neste caso não mandou, esqueci-me de dar o devido destaque ao vice-governador do Banco de Portugal, o doutor Luís Máximo, que foi meu aluno há muitos anos e fez, aliás, uma oral de que eu conservo a memória exata. E o que é pior ainda, mas ainda no outro dia falávamos disso, é que eu tenho a sensação que deve ter sido um dos poucos alunos que tem alguma razão para se sentir injustiçado com a nota que eu lhe dei. Ou seja, o Luís Máximo era o melhor aluno do curso dele, claramente, e portanto criou uma expectativa enorme em torno da prova dele, mas depois o que é que fez? Tem um defeito semelhante ao meu, às vezes fala demais, e portanto começou a fazer uma longuíssima introdução ao tema que trazia para desenvolver, e a certa altura eu achei que já tinha ouvido, que não valia a pena estarmos tanto tempo a seguir aquilo, e portanto acelerei um pouco o exame, e lembro-me disto tudo perfeitamente, com soluções, com remorsos. Percebi que se eu tivesse deixado de falar mais 20 minutos sobre trivialidades, ele depois diria coisas brilhantes, mas pronto, foi um azar, mas ele nunca me levou isso a mal, e somos amigos e temos uma grande estima. Depois há os meus amigos mais antigos, amigos de todos os tempos e amigos bastante mais recentes, colegas, e em relação a todos é uma enorme alegria estarem cá. Até consigo ter aqui alguns compatriotas açorianos, o que é sempre um privilégio especial. Vejo 2 deles ali particularmente felizes. Depois também temos várias pessoas que presidem autoridades reguladoras, como é o caso do professor Nuno Cunha Rodrigues, filho do conselheiro Cunha Rodrigues, mas hoje em dia, enfim, já é outro Cunha Rodrigues, portanto já é preciso distinguir os 2, já não pode ser o filho de, aliás, sei que essas coisas do filho de são coisas muito maçadoras. Também a doutora Margarida Correia de Aguiar, da entidade reguladora dos seguros, e mais umas realidades afim, que agora não me lembro, mas que vejo aqui com enorme prazer. E depois permitam-me, enfim, eu aviso-me sempre para não fazer este tipo de agradecimento muito detalhado, porque dá sempre o resultado de algumas pessoas não serem citadas, o que, por muito boas que as pessoas sejam, deixa sempre um certo desconforto. Então eu abandonei aquele julgamento e tal para ir ver aquele animal e ele, olha, por exemplo, vejo agora, por falar no poder do dinheiro, modestamente o Dr. Paulo Macedo ali sentado a meio da sala com a Filomena,
mulher, e o João Moral Tomás, o grande fiscalista, e um homem de exceção. E, portanto, se eu me puser a olhar fila a fila, isto então vai ser o desastre total. De maneira que vou-vos pedir licença para encurtar, saudando só de um modo muito especial a minha família aqui presente e, naturalmente, que mais que todos a Francisca. Tudo o que eu faço foi a Francisca que fez. Mas ela não tem culpa nenhuma dos disparates que eu digo. Ela tenta censurar sempre os meus textos devidamente, e o meu filho José, que herdou da mãe o talento e também a capacidade de censurar os meus textos, de maneira que a minha vida é uma vida bastante complicada. De repente olhei, enfim, nesta arrumação que é sempre muito difícil das pessoas, onde é que estão, deparei-me com o Dr. Guilherme Oliveira Martins, caro amigo, fomos praticamente colegas, uma diferença de um ano, e com tantas outras pessoas, com amigos muito antigos, com o José António Pinto Ribeiro, por exemplo, enfim. Vamos mesmo parar, não é bem? Obrigado. As minhas desculpas a todos, incluindo a minha mulher, que me tinha dito, não te ponhas a agradecer a toda a gente, mas quando eu não sigo os conselhos dela, dá mau resultado. Posso dizer mais um? Não, não posso, paciência. Fiquem a pensar quem seria a pessoa que estava em fome. Ainda voltarei a falar de alguns, em todo o caso, ao longo da aula. Bom, eu achei muito curioso porque nestes últimos dias recebi muitas mensagens de pessoas, desculpem, não posso voltar atrás, por causa dos açorianos, que além daqueles jovens da minha idade, sensivelmente que ali estão, do Fernando Flor de Lima e do Cauli, que foi meu colega de liceu, está connosco o professor Carlos Mota Soares, do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, que é um cientista, como sabem, de uma reputação internacional altíssima, e, portanto, é uma grande honra ter cá hoje o professor Carlos Mota Soares. E tem uma coisa fantástica também, que é uma das pessoas que conservam o acento açoriano mais vibrante e tal. Enfim, não lhe vou pedir que façam uma exibição para não demorarmos muito mais, mas acreditem que é assim. Eu julgo, aliás, que isso se deve ao facto de ele ter vivido muitos anos na Inglaterra, exilado, e, portanto, o facto de não ter muito contato com os portugueses provavelmente fez-lo voltar às origens. Um pouco a mesma coisa sucedeu com o José Medeiros Ferreira, que quando voltou do exílio suíço falava um açoriano muito mais forte do que quando partiu. E, por José Medeiros Ferreira, claro, Maria Emília, começamos em suma, Maria Emília, mulher dele, que vejo aqui com tanta alegria, e ainda por cima sentado ao pé do meu querido amigo Manuel Castelo Branco, outro que não veio dos Açores, mas veio de Coimbra, e há aqui várias pessoas de Coimbra, aliás, vários colegas de Coimbra, que são pessoas por quem tenho a maior das admirações. Bom, e vamos a ver se consigo começar. Nos últimos dias, porque isto foi só aquecimento, não é? Nos últimos dias eu recebi muitas mensagens de parabéns e também algumas de pessoas a pedirem desculpa, mas que por uma razão ou por outra não podiam vir, não estavam cá, estavam nos Açores, estavam em vários sítios e tal. E, porventura, a mais curiosa de todas estas mensagens era de um amigo meu, justamente de infância e de adolescência, que me dizia, ele próprio é um professor jubilado da Universidade dos Açores, e mandou-me um mail em que dizia que no dia em que me jubilei sentei-me a ver os morangos silvestres e depois não fiz mais nada. Isto é uma coisa que só, digamos, os cinéfilos e os cinéfilos com mais alguma idade preferentemente compreendem, mas Os Morangos Silvestres são um magnífico filme
do Ingmar Bergman, em que um velho professor, portanto nenhuma semelhança comigo, um velho professor faz um percurso ao longo da Suécia para ir à sua universidade natal, justamente para a cerimónia de jubilação, e vai acompanhado por uma nora que está, aliás, em crise com o casamento com o filho dele, e vai reencontrando os sítios da infância dele, as histórias, a memória, uma espécie de rever a vida através daquela viagem. Não se preocupem que... uma vez o Teatro Micalense fez uma coisa muito engraçada, que era um ciclo em que as pessoas escolhiam o filme da vida. E eu escolhi Os Morangos Silvestres. É sempre muito difícil dizer qual é o filme da vida, mas esse é um dos filmes que eu mais gosto. Mas para os que conhecem o filme, que sabem que é muito longo, não se preocupem, porque eu vou ser longo, mas não vou começar na infância propriamente. Isto é, quase na infância, porque Açores obrigam. Nós estamos aqui hoje congregados por uma razão que todos conhecem, que é o da minha jubilação, que ocorre por força de uma disposição legal que obriga que quem tem 70 anos deixe de dar aulas e, portanto, embora possa continuar ligado à universidade, mas de uma forma um pouco mais afastada, enfim, eventualmente participando num júri, depende depois de caso para caso, de universidade para universidade. Ora bem, eu questiono-me um pouco sobre a razão de ser de uma regra automática, de uma regra cega desse tipo. Com uma idade X, é-se obrigado a ir para a reforma. Mesmo que a pessoa não tenha vontade nenhuma de ir para a reforma, nem esteja em condições de continuar. Mas, para usar uma ideia um pouco bíblica, a verdade é que há, de facto, um limite para tudo, há um tempo para tudo, há um tempo determinado. O tempo de viver, o tempo de morrer e, por vistos, o tempo de dar aulas de finanças públicas e o tempo de deixar de dar aulas de finanças públicas. E jubilo-me sem quaisquer mixed feelings. O professor Jorge Miranda, que eu gostaria muito que estivesse cá, mas não está, ficaria aterrorizado se ouvisse essa expressão, porque ele vive muito mal com a utilização de anglicismos na língua portuguesa e estava sempre a protestar, mas que não dizem isto em português e tal, portanto posso voltar e dizer sentimentos partilhados. Não, está muito bem, vamos a isso e vamos àquilo que quero fazer. Se me permitem, a semana passada acabei de dar as aulas de matéria, da minha matéria, num semestre que foi especialmente curto. Não me lembro em toda a minha vida académica de ter um semestre tão curto. Teve 17 aulas, o que é um pouco caricato, quase. E, portanto, tive que meter as aulas nesse espaço, mas acabei-as. Um pouco a chapéu de coco na última aula, mas disse, pronto, acabou, porque toda a matéria que desse depois já não vinha para exame, designadamente. Ora bem, portanto, hoje sinto essa liberdade de ter cumprido o programa da cadeira em certa medida e permito-me desafiar-vos para uma reflexão mais ampla e para uma reflexão sobre a minha própria vida com a minha ligação com a Faculdade de Direito de Lisboa. A minha ligação enquanto estudante, a minha ligação enquanto professor e depois gostava de vos dar conta de como vivi e como é que penso que as universidades têm que atuar num momento em que o papel delas é absolutamente decisivo. A circunstância de estarem aqui tantos amigos e tantos vindos de longe e tal,
é uma grande alegria. Significa para mim que sei que estas pessoas dizem presente quando eu preciso delas. E hoje preciso delas para atravessar este rio, digamos assim, da jubilação. E espero também estar sempre à disposição quando eles precisarem de mim. Foi isso que tentei fazer na vida, umas vezes melhor, outras pior. Portanto, haverá quem tenha uma ideia mais grata deste percurso e quem tenha uma mais ingrata. Eu diria que o Luís Máximo, por exemplo, mas parece que não, que estamos tudo bem, de maneira que podemos ir à frente. Ainda antes de me centrar no estudo aqui do que foi a minha vida na Faculdade de Direito de Lisboa, queria recordar, com especial pertinência, porque na passada semana celebrou-se o centenário da morte de Francisco Salgado Zenha. Francisco Salgado Zenha, como todos sabem, era um político extraordinário, era um homem extraordinário, tinha, eu diria, todas as qualidades da vida. A coragem, a honestidade, a seriedade, era uma pessoa completamente particular e a quem eu fiquei com uma dívida enorme de gratidão pela contribuição que ele deu para a minha vida e para o meu pensamento. E falando destas pessoas, porque infelizmente, para além das que estão e das que não estão, mas mandaram mensagens, há os que já não podem mandar mensagens. E dentro destes, não posso deixar de recordar o José Medeiros Ferreira, outro grande mestre na minha vida, outra pessoa extraordinária para a minha formação. E já agora permitam-me que de uma forma mais em relação a uma pessoa com uma menor idade e que era basicamente um companheiro de festa, de alegria, de boa disposição, o Alface, João Alfacinha da Silva, um escritor de um mérito enorme, só comparavam à falta de conhecimento, de reconhecimento que lhe foi dado em vida. E que morreu com 57 anos, aliás, numa situação trágica e que se calhar eu não devia citar, dado o que estou a fazer e a posição em que estou, porque estava a lançar um livro dele na Culturgest, estava a Maria João Seixas a apresentar o livro e passou-lhe a palavra, e quando lhe passou a palavra ele levantou-se aos tombos a dizer umas coisas que não se percebia. A Maria João disse, Alface, deixa-te disso, não faças mais brincadeiras e tal, e ele caiu para o lado. E, de facto, era uma questão cardiovascular e faleceu em circunstâncias dramáticas. Vai ficar especialmente associado a esta data, porque a mulher dele, uma das pintoras mais dotadas que conheço, a Gina Frazão, fez o meu quadro, que, como verão, é um quadro um pouco diferente do que é a regra nas várias pinturas que estão aqui na faculdade. E vamos então aqui ao meu primeiro encontro com a faculdade, que foi precisamente um encontro com este auditório, com este anfiteatro 1. Eu vinha dos Açores, de um liceu pequeno, muito de um liceu familiar, digamos, onde professores e alunos todos conviviam com grande proximidade e havia, digamos, uma espécie de fraternidade entre todos. A chegada a este anfiteatro, que é muito grande, com estes assentos que não são muito confortáveis, depois voltarei a este tema, mas não foi das coisas, digamos, mais simpáticas. De repente entrar aqui e estarem 400 pessoas que eu praticamente não conhecia, meu Deus, o que é isto? Quer dizer, pronto. Eram ainda por cima, como se lembram as pessoas desses tempos, cursos extremamente polarizados e divididos politicamente. E, portanto, havia grupos diferentes de pessoas que não falavam uns com os outros, que não tinham contatos uns com os outros.
E isso tudo criava, portanto, um ambiente um pouco complicado. E como é que eu cheguei ao Anfiteatro 1, já agora? Eu que tinha estado a falar dos Açores. Bem, da forma lógica, metendo-me num barco e vindo para Lisboa. Nesse tempo essas viagens não se faziam de avião, faziam-se de barco. Os aviões eram dificílimos, eram caríssimos. Da minha ilha, que é o centro do mundo, claro está, mas nesse tempo não tinha sequer um aeroporto, tinha uma coisa chamada aerovacas, que eram, portanto, como o nome indica, um terreno, digamos, agrícola, onde podiam aterrar pequenos aviões de 6 pessoas que nos transportavam para Santa Maria, que essa sim tinha uma enorme pista herdada dos tempos da guerra e dos norte-americanos. E, portanto, tudo isso era, mas bom era vir de barco. Eu fiquei totalmente viciado nas viagens de barco. Eu adoro andar de barco. Só que, entretanto, desapareceu o transporte de barco. Foi substituído por uma coisa que há para aí, que são os cruzeiros. Mas eu confesso que fiz um cruzeiro e não achei assim uma graça especial àquilo. Quer dizer, gritos por todos os lados, uma agitação horrível, ordens permanentes de é preciso levantar, agora o pequeno almoço está a ser servido, agora o almoço está a ser servido, não sei quê. Depois umas excursões com gente excitadíssima e tal. Achei aquilo tudo horrível. E por acaso o ano passado fiquei muito contente porque vi um filme que me divertiu imenso e que muitos devem ter visto, que foi O Triângulo da Tristeza, que, como se lembram, se passa nesse ambiente de cruzeiro. Enfim, de cruzeiro luxuoso e, digamos, que faz um bom ajuste de contas com o que são os cruzeiros. E talvez por isso, embora tivesse estado na lista dos Oscars, Hollywood não o oscarizou, não achou muita graça. Ainda por cima, enfim, pronto, aquilo é tudo num tom um pouco caricato, mas havia um comandante do barco que era comunista e passava o dia todo a cantar a Internacional e outros hinos revolucionários, o que, enfim, no meio de um cruzeiro era um pouco surpreendente. Dizem-me que os barcos que transportam vacas dos Açores para o continente às vezes aceitam levar umas pessoas. Ainda não experimentei, talvez algum dia. É melhor não deixar passar muito tempo, mas até porque uma vez uma amiga minha, que é cineasta, estava a fazer um filme nos Açores e tinha que levar muito equipamento e, portanto, conseguiu fazer um acordo com o barco para levar, só que isto coincidiu, as greves não são só de agora, coincidiu com uma greve dos estivadores, dos pilotos, e os barcos ficaram muito tempo sem sair. Mas tinham que estar em permanente alerta para saírem assim que houvesse a mínima abertura. E, portanto, ela passou 3 semanas a bordo de um barco ali no Rio Tejo para poder seguir para os Açores, de maneira que há algum risco nesse tipo de transportes. Bom, no meu tempo, portanto, os tais barcos vinham e traziam já os estudantes do Faial, que eram poucos, normalmente, o Faial é bastante mais pequeno, os estudantes da terceira, paravam em São Miguel, onde entrava o grosso da manada estudantil, não confundir com as vacas atuais, e depois ainda íamos à Madeira buscar mais. E aquilo era um divertimento incrível, eu tenho uma enorme nostalgia desses tempos. E há uns filmes, há 2 filmes do Fellini, particularmente, um é o Rimini, com a recordação desses tempos, dessas viagens em barco, e outro, o E la nave va, com o espanto da população de assistir à passagem do mais luxuoso, estamos em tempos do fascismo e de Mussolini, portanto, que tinha construído um barco totalmente aparatoso, a gente foi ver o barco e tal, e se calhar até eu ia, porque barcos são barcos, a sério. Bom, mas tendo chegado a Lisboa, eu saí de Ponta Delgada no dia 9 de outubro de 1970, e portanto isto levava 4 dias, passando pela Madeira, e nessa altura o horário estudantil era completamente diferente. E as aulas começavam no fim de outubro, princípios de novembro.
E, portanto, andei para aí a flanar algum tempo, até que no princípio de novembro aqui me apresentei e entrei neste tal Anfiteatro 1, que me foi assinalado e que, digamos, me deu aquela primeira sensação pouco confortável. Não foi só a mim. Eu conheço muita gente que abandonou o curso de Direito de uma forma muito prematura. No meu tempo, agora não sei muito bem como é que estamos, a diretora, quantos alunos nós temos? Primeiro ano. 500. No meu tempo ainda eram mais, eram para aí 800, imagino. E no segundo ano, esses 800 tinham passado a 400, 300 e tal, porque muita gente tinha percebido que isto não era para o dente deles, que era muito difícil fazer uma licenciatura em Direito. E, portanto, tinham desistido, tinham ido ali para a frente para a Faculdade de Letras, tinham ido para jornalistas, tinham ido para barman, para guias turísticos, encontrei-os nas mais variadas profissões nos anos que se seguiram. E até um professor, enfim, com algum cinismo, dizia: não, é muito bom que Direito seja uma licenciatura muito rigorosa, porque assim as pessoas vão para outras tarefas, e grandes vultos da cultura portuguesa só foram grandes escritores porque não ficaram em Direito, senão não teriam sido grandes escritores. Claro que ele se reportava em grande parte a uma coisa que acontecia uns anos antes, umas décadas antes, que era o curso de Direito tinha uma particularidade que era os exames finais eram feitos todos no mesmo dia, ou seja, todas as cadeiras eram examinadas numa manhã. E se reprovasse numa só delas, reprovava-se o ano inteiro. O que, portanto, era, digamos, de fato, para gente de coragem e não para gente de cultura. Bem, de qualquer forma, para além dessas dificuldades que tive com o anfiteatro, tive uma outra bastante pior. É que não era uma novidade para mim a polícia de choque, mesmo nos Estados Unidos. Essa é uma gafe extraordinária. Mesmo nos Açores, enfim, tinha tido muito parecido, não é? É verdade que a influência dos Estados Unidos nos Açores é enorme, mas não chega à polícia de choque a bater. Tinha tido muitos dissabores com a PIDE, mas era uma coisa completamente diferente do que aqui se passava. E aqui, logo nos primeiros meses, houve uma brutal invasão da polícia de choque capitaneada pelo famigerado capitão Maltês, que as pessoas de mais idade se lembrarão, até porque ele não atuava só em Direito. Foi, por exemplo, ele que esfiou em Económicas a operação que levou à morte de Ribeiro dos Santos. Foi ele que comandou o ataque à Capela do Rato e a muitas outras situações. O capitão Maltês chefiava um grupo que nós estávamos a tentar fazer aqui uma RGA, ele apareceu naquela porta e disse imediatamente para a rua, não sei o quê. E, bom, percebemos que não havia nada a fazer, saímos, e quando saímos havia dezenas de polícias nos dois lados, nas duas portas, que nos batiam com um ódio absolutamente louco, todos com matracas e com instrumentos muito pesados, que nos batiam com um ódio terrível. E foi curioso, porque nessa época, mais ou menos, aqui o Barata Moura, por exemplo, deve-se lembrar disso, o Pier Paolo Pasolini tinha escrito um artigo que indignou toda a esquerda, solidarizando-se com os polícias de choque na Itália, que batiam nos filhos dos burgueses que, pensavam eles, estavam a defender os pobres, incluindo nesses pobres os polícias. Portanto, digamos, claro que isso caiu muito mal na esquerda, era uma forma um pouco peculiar de luta de classes, muito enviesada, muito complicada de perceber. O capitão Maltês, e há aqui algumas pessoas têm uma memória especialmente boa dele, boa num certo sentido, tem uma particularidade, é que é um dos exemplos da benignidade da democracia para com os servidores da ditadura.
Pouco tempo depois de 25 de Abril, o capitão maltês, que num primeiro momento teria sido saneado, sei que chegou a ser, viu a sua carreira militar toda reconstituída, passou a coronel, cargo oposto com que viria a falecer, foi totalmente ressarcido do dinheiro que não teria recebido e condecorado, o que é de facto uma mostra da diferença, eu poderia dizer, da superioridade moral da democracia sobre a ditadura, mas não sei se é preciso tanta superioridade moral. Sobretudo, quando me lembro que os professores que foram saneados pelo Estado Novo passaram anos e anos sem a mínima reparação. E não sei se já foi feito em todas as universidades. Aqui em Lisboa foi, mas foi há 15 anos, talvez. Até lá, nada. E os inúmeros estudantes que foram expulsos das universidades, e está aqui, por exemplo, a Maria Emília, nunca foram reintegrados simbolicamente, vá lá, na universidade. Portanto, havia uma mistura de critérios estranha. Bom, para além dos polícias de choque, que já tinham, digamos, esse encanto todo, a seguir ainda veio mais, vieram os gorilas, que a geração mais antiga conhece, outros curiosos terão ouvido falar. Os gorilas eram os personagens vindos das forças militares especiais, dos comandos, dos paraquedistas, dos fuzileiros, com uma grande preparação física, semelhantes daquilo que são os seguranças dos locais noturnos, como é que se chama isso, das discotecas, pois é, que no meu tempo discoteca era uma coisa que vendia discos, e isso que agora são discotecas eram as boates, não é? Que é um termo que hoje já ninguém sabe o que é que quer dizer, então. E, portanto, que eram autênticos selvagens, eram pessoas sem qualquer sentido ético, sem qualquer sentido de convivialidade, nada. E a profissão deles era, bom, tentar provocar ao máximo todos os estudantes, criar todos os conflitos possíveis para terem ocasião de bater nos estudantes, impedir os estudantes de circularem entre as várias escolas. Por exemplo, aqui em Direito havia um hábito muito importante, que era os alunos, na altura esta faculdade era quase masculina, agora é quase feminina, hoje não se nota, as alunas fizeram greve, com certeza, e, portanto, muitos dos estudantes iam até ali a letras para ver um pouco o que é que se passava por lá. Até isso foi proibido. Os estudantes de Direito não podiam entrar em letras e vice-versa. E mesmo aqui na faculdade não podiam estar todo o dia. O primeiro ano tinha aulas à tarde e os outros anos tinham aulas de manhã. E depois tinham que sair à hora do almoço. Se ficassem cá, iam subverter os jovens acabados de chegar. Bem, esta experiência dos gorilas é uma experiência horrenda. E é muito impressionante pensar que ela deve-se a um ministro de seu nome, Veiga Simão, viria a ser, aliás, na democracia, como é sabido, ministro da Educação, não, da Defesa, peço desculpa, do Partido Socialista. E o professor Veiga Simão foi então o homem que inventou os gorilas. E os gorilas eram criaturas com tal estado, com tal sentimento de impunidade, que particularmente em relação às raparigas eram hiperagressivos, machistas e tal, e um dia aconteceu esta coisa espantosa. A professora Magalhães Colasso entrou na faculdade e um deles resolveu provocá-la em termos totalmente impensáveis. E há um amigo meu que está aqui na sala que diz: eu nunca mais consegui fazer as pazes com a faculdade depois de ter visto a professora Magalhães Colasso atacada por gorilas e ninguém a defender. Ninguém, não foi bem assim.
foi a professora Magalhães Colasso, que se defendeu a ela própria, que agarrou num gorila pelo pescoço e que o levou à direção. E o resto do pessoal estava muito ocupado noutras tarefas. E, portanto, isso criou, esse meu amigo depois tornou-se um jurista brilhante, isso passou, mas ficou sempre com esta mágoa. Como é que é possível numa faculdade de Direito isto passar-se? Eu não assisti em Direito, mas partilho desta sensação. Bem, de facto era demais para aquelas cabeças a ideia que houvesse uma professora. E também, diga-se de passagem, que durante umas décadas largas não houve mais nenhuma professora em Direito, até que depois Fernanda Palma e a Teresa Beleza, enfim, romperam esse ciclo. Ora bem, o Anfiteatro 1 era, portanto, um espaço com recordações desagradáveis, com um espaço um pouco concentracionário, em que mais do que alunos, eu diria, nós éramos números. Aliás, nessa altura havia faltas, podia-se chumbar por faltas, e então o sistema era assim, há aí umas placas que têm um número, nós tínhamos um número de aluno e tínhamos que estar sentados no nosso número. Depois do professor entrar e de sentar, entrava um dos contínuos e fazia o levantamento das faltas. Claro que a malta arranjava umas para se escapar, pedia a uns que não tinham grandes problemas, não se importavam de ir para o nosso lugar, não sei se pagavam outros, enfim, havia uns estratagemas, mas a ideia de ver um contínuo a tirar ali os nossos números era um pouco desagradável, ser o número 27 em vez de ser o Eduardo Manuel, não é? Não era 27, não sei porque como saiu 27, mas enfim, não é grave. Bom, o anfiteatro, devo dizer, com frieza e com a distância que é possível, é uma sala com uma grande beleza. E este mobiliário de Daciano Costa, agora que passou tanto tempo, é um mobiliário absolutamente notável. Tão notável que o Bernardo Sassetti, de alguma forma, conseguiu amainar a minha irritação com o anfiteatro. E porquê? Eu tenho um instituto, como muitos sabem, de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, que faz com frequência conferências e também celebrações de aniversários e tal, e convidamos uns artistas para virem cantar ou tocar, e uns intelectuais para virem fazer conferências e tal, e houve um ano em que veio o Bernardo Sassetti. E enquanto estávamos à espera, evidentemente, o espetáculo seria no auditório que o professor Jorge Miranda tão aplicadamente deixou para a faculdade, e eu trouxe-o aqui, de repente, ele quando entrou ficou totalmente extasiado, e só me disse, mas não podemos fazer aqui o concerto, é muito mais bonito. Eu disse, pá, não dá, já não se consegue e tal. Então combinamos que havíamos de fazer outro concerto aqui. Infelizmente, como todos sabem, a vida levou antes de termos feito outro concerto e nós ficamos sem essa marca de qualidade extraordinária que era o Bernardo Sassetti. Bom, mas temos andado, enfim, por várias coisas, pelos assentos, pelos acessos, por várias coisas. Ainda não fomos propriamente ao estudo do direito. O estudo do direito, antes de 25 de Abril, era, digamos, qualquer coisa que se impunha a muitas pessoas como uma forma de lutar pela democracia e pelos direitos humanos. Pessoas que tinham presentes os 4.000 presos políticos que tinham sido julgados em tribunais plenários, que tinham presentes a forma como os magistrados dos tribunais plenários permitiam todas as ilegalidades e todas as violências sobre os presos políticos e que, aliás, mais tarde, e uma vez mais confirmando a benignidade da democracia, esses magistrados terminaram, na sua generalidade, a carreira no Conselho, no Supremo Tribunal de Justiça, sem que lhe tivesse sido aplicada qualquer espécie de sanção. E, portanto, havia um forte sentido cívico em vir estudar em Direito. Eu vim estudar Direito com a sensação, eu quero ser um deles. Eu quero lutar para que o país seja diferente.
E, de facto, tínhamos uma grande admiração pelos grandes advogados que não se importavam de arriscar as carreiras, os rendimentos, indo para o plenário defender os presos políticos. Devo dizer que, além disso, no meu caso especial, havia também um pouco de razão familiar. Ou seja, a minha família, por definição, vai toda para direito, não há muito a fazer. O meu avô era advogado, o meu pai era advogado, a minha mãe não terminou o curso porque era continental, pronto, apaixonou-se pelo meu pai quando ainda estava nos primeiros anos e, portanto, por muito que os pais dela lhe pedissem aguentem mais um bocadinho, não aguentaram e, portanto, foi para os Açores sem se formar, mas se tivesse formado tinha sido em direito. Depois tiveram 3 filhos, aliás, 2 filhas e um filho, e dessa gente toda insistiu nessa coisa do direito. As minhas irmãs, ambas casaram-se com juristas, uma delas teve 2 filhas que são juristas e brilhantes professoras desta faculdade, muito atrapalhada a Madalena e a Ana um pouco menos, mas... E a minha outra irmã teve 2 filhos, e aí pelo menos só um é que veio para direito. O outro é um cientista e investigador nos Estados Unidos e isso dá-me imenso prazer pensar que ele seguiu isso. Quanto a mim, também ainda fiz um disparate, que foi casar-me com alguém que não era de direito. Claro que deu para o torto, deu asneira. Deu asneira que só se resolveu quando casei com a Francisca Van Donen, que essa, sim, na altura... Nessa altura era magistrada do Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República. Por acaso as coisas iam começando mal, porque combinamos um encontro nesse tempo. Sabem o que é censura, não sabem? As formas subtis de censura. Pronto, não posso contar. Pronto. Vamos adiante. Portanto, pelo menos resolveu-se a questão assim. Ainda tenho mais uma tia que também é formada em Direito e casada com um juiz que já morreu, mas que era juiz conselheiro quando morreu. E, portanto, digamos que houve aqui uma fortíssima concentração. O meu querido filho José, esse para aí aos 5 anos, declarou: ó pai, olha que eu não vou para direito. E achei que ele tinha toda a razão, ainda por cima, apesar de tudo, os tempos tinham mudado, havia licenciaturas muito variadas, havia muitas possibilidades de estudar no estrangeiro, como ele fez, havia várias razões para não vir para direito, não foi uma coisa, mas ele tinha um bocado de medo que eu quisesse forçar a vir para direito, coisa que nunca me passou pela cabeça. Bom, e eu então vim para direito, depois houve aqueles anos complicados, 74, 75, umas passagens administrativas, umas coisas assim não muito brilhantes, que faz que, digamos, essa colheita de 70, 75 não seja assim famosa, para além daqueles casos que conhecem, de grande qualidade, de extrema qualidade, que ajudam a equilibrar a colheita. E eu, portanto, andei a fazer umas outras coisas. Vinha cá pouco à faculdade, não adiantava muito o que por aqui se fazia, e andei, portanto, a fazer jornalismo, cá está, andei a combater pela liberdade de expressão. Mal sabia eu que a liberdade de expressão não se resolvia só com aquilo que se fez em torno do caso República, e que tantos anos depois a liberdade de expressão só permitia aquilo que vemos hoje em todos os meios de comunicação social e que é a total... Olhei para a censura e não pode passar.
mas todos sabem o que são as televisões e os jornais, portanto não vale a pena eu cansar. Em 76 as coisas melhoraram substancialmente, até o professor Neves Cordeiro já estava cá a dar aulas, mas em 77 é que é o grande ano em que a Comissão de Reestruturação vai produzir um relatório notável. A Comissão de Reestruturação era presidida pela professora Isabel Magalhães Colasso, a quem quero prestar a minha homenagem, na pessoa da querida sobrinha dela, a doutora Rita Magalhães Colasso, e que fez um trabalho notável de equilíbrio num tempo em que os ânimos estavam muito acesos e em que havia a ideia que aquilo tinha sido o pior período da história e tal, pior que o circo romano, era o PREC na Faculdade de Direito, e se calhar tinha alguma proximidade, quem sabe. Não andei nem num nem no outro. Bom. A Comissão de Reestruturação produziu, portanto, esse relatório, que é um relatório notável. Eu fui-o reler agora, já não vi há muito tempo, e fiquei muito impressionado com o grande equilíbrio do relatório. Por exemplo, nesses anos maus para a faculdade, houve duas grandes inovações. Uma foi o ensino pós-laboral ou ensino noturno, e a outra foi a avaliação contínua. E falando sobre o ensino pós-laboral, a Comissão de Reestruturação considerou como uma inovação intocável. E, de facto, ainda existe, enquanto na generalidade das outras universidades, das outras faculdades, já acabou. É verdade que hoje já não é exatamente como era, digamos, os alunos da noite são mais novos do que eram naquele tempo, em que quem acorria às aulas da noite eram basicamente pessoas que não tinham tido condições para estudar, condições económicas e outras, e que, portanto, aproveitaram essa abertura das aulas noturnas para poderem caminhar nas suas tarefas, eram funcionários sociais, funcionários de finanças, enfim, muitas profissões. Hoje em dia já não é tão nítida essa diferença. O relatório da Comissão promove a reconciliação entre docentes e discentes, afirmando o papel fundamental destes na reforma que se empreendeu, e passo a citar: um dos pontos mais significativos dos acontecimentos dos últimos 3 anos consistiu na assunção por parte de muitos estudantes do sentido de responsabilidade pela escola. Foram eles que começaram por provocar o processo de reestruturação. O importante é que, através deste, se aproveitem realmente as potencialidades dos novos métodos introduzidos, corrigindo-os no que for necessário e, sobretudo, restaurando-se a qualidade científica e pedagógica do corpo docente e do ensino. E, portanto, passaram mais de 45 anos, mas há toda a razão para sentirmos orgulho por este relatório, que tem aspectos de grande modernidade e até muitas sugestões que não foram seguidas na altura pela faculdade ou que só vieram a ser seguidas muito mais tarde. O relatório partia de um ponto de vista que considero totalmente certo, que é o de que as faculdades de Direito não se devem orientar apenas para formar pessoas especificamente para funções jurídicas, para juízes, para notários, para advogados, mas devem abranger todo um outro horizonte. E, aliás, os mais velhos, e até os mais velhos, que nós que somos os mais velhos, sobretudo, lembrar-se-ão que, por exemplo, os gestores eram quase sempre de direito. Ainda não tínhamos chegado ao reino dos economistas e muito menos ao reino dos gestores. As minhas desculpas aos gestores presentes, que obviamente são as pessoas indicadas para isto. Nos últimos tempos há outra vez alguma reabilitação dos juristas, mas enfim, nada que se compare com estes tempos.
E nessa ideia de que era preciso formar pessoas com capacidades para outros lugares, foi determinante a defesa dos estudos económicos, e nessa defesa dos estudos económicos o professor Paulo de Piticunha, que também estava na Comissão de Reestruturação, e tenho assinalado várias vezes o papel que ele teve a esse propósito, teve uma importância decisiva. Bom, o problema das ciências económicas não nasce com a Comissão de Reestruturação, não nasce em 1977, é um problema que vem muito de trás e que tem de facto a ver com essa ideia. O que é que se quer fazer? Juristas, só juristas ou pessoas com uma formação mais ampla? Mais uma vez, a Comissão de Reestruturação fez aquilo que me parece indicado, e dividiu a faculdade em 4 grupos: o grupo de jurídicas, o grupo de jurídico-económicas, o grupo de jurídico-políticas e o grupo de histórico-económicas ou históricas? Sr. Presidente. Histórico-jurídicas. Muito bem. E, sobretudo, em 1977 foi aberto um concurso para assistentes. E esse concurso para assistentes foi um concurso totalmente transparente, candidataram-se 70 e tal pessoas, se bem me lembro, muitas foram admitidas. Eu concorri a 2 grupos, ao grupo de Ciências Jurídico-Políticas e ao grupo de Ciências Jurídico-Económicas, fui aprovado em ambos os casos, mas talvez pelo grande efeito que tinham tido sobre mim 2 professores muito inovadores, que tinham sido o professor Paulo Piticunha e o professor António de Sousa Franco, acabei por optar pelas ciências jurídico-económicas. Esta questão de saber o que fazem aqui estas cadeiras de económicas é uma questão que vem muito de trás e que se foi abrindo ciclicamente a alguém que se lembra, epá, isso desse-nos cabo ali do grupo de jurídico-económicas. E lá é preciso juntar forças para fazer alguma oposição a isto. Durante muito tempo o professor Paulo Piticunha fazia isso com grande talento e com grande mérito, depois o professor Sousa Franco, que teve menos tempo na faculdade sempre do que o professor Paulo Piticunha, e depois da inditosa morte do professor Sousa Franco fiquei eu com o ónus de ser o decano do grupo. A tradição das cadeiras jurídico-económicas era muito antiga. Em Portugal, essa tradição é mais antiga que na generalidade dos países da Europa continental, por exemplo. A Faculdade de Direito, enfim, só existia uma, em Coimbra, como sabem. A Faculdade de Direito, em 1836, criou uma cadeira de Economia Política, na sequência da fusão entre a Faculdade de Cânones e a Faculdade de Direito, e o ensino das finanças teve mais dificuldade em encaixar-se, em encontrarem espaço e também docentes, e só viria a ser criado em 1865. Mas mesmo assim, reparem, quando eu digo só em 1865, foi há muitos, muitos anos. E foi, sobretudo, muito antes de outros países. Por exemplo, em França, a primeira vez que se lecionou uma cadeira de economia numa faculdade de Direito foi em 1864. Portanto, muitos anos depois de já ser ensinado em Coimbra. Porque isto, aparentemente, havia da parte do liberalismo um grande interesse no estudo da economia e não havia ensino universitário da economia. Aliás, ao nível da universidade, só surgiram escolas de economia já no século XX relativamente avançado. Claro que agora têm recuperado com grande velocidade,
com base no talento dos seus professores, nos excelentes profissionais de marketing e divulgação e em diversos outros fatores, o mais recente dos quais é aquela magnífica vista para o Rio, que obviamente seduz qualquer candidato a estudante. Ora bem, em Coimbra havia uma ideia que, por exemplo, foi exposta por dois professores muito célebres, Marnoco e Sousa e José Alberto dos Reis, de que as faculdades de Direito eram realmente faculdades de Direito e Ciências Sociais. E quando se veio a criar a Faculdade de Direito de Lisboa, em 1913, o primeiro nome dela foi justamente Faculdade de Direito e Ciências Sociais, e só em 1915 é que passou a Faculdade de Direito. Essa história da criação da Faculdade de Direito de Lisboa tem, aliás, a sua graça. Porque é que foi criada uma Faculdade de Direito em Lisboa? Porque a República considerava, provavelmente com razão, que a Faculdade de Direito de Coimbra, e as minhas desculpas aos meus queridos colegas daqui de Coimbra, era uma faculdade muito conservadora e muito monárquica, e que era preciso haver outra faculdade que tivesse um tipo de ensino diferente. E daí o aparecimento da Faculdade de Direito de Lisboa. Mas como os republicanos, e ao contrário do que por vezes se diz, tinham uma ética notável em muitas coisas, fizeram um critério de acesso para professores na Faculdade de Direito de Lisboa que passava pela posse de um doutoramento em Direito. Ora bem, doutores em Direito, onde os havia, era em Coimbra. E, portanto, muitos deles desceram de Coimbra para Lisboa, e a República, em vez de ter uma só escola reacionária conservadora, ficou com duas. Portanto, melhorou a situação. Mesmo assim, devo dizer que houve sempre uma antipatia pela Faculdade de Direito de Lisboa e que em 1928 o Estado Novo fechou a Faculdade de Direito de Lisboa, mas reabriu-a rapidamente. Justamente porque muitos dos professores eram figuras importantes do regime e, portanto, pressionaram as coisas no sentido da reabertura da faculdade. Dito isto, há que reconhecer que a Faculdade de Direito de Lisboa, se calhar, não deu uma grande contribuição para a democracia nessa altura, mas nos nossos dias não nos podemos esquecer que na Segunda República há um papel fundamental da Faculdade de Direito de Lisboa. O primeiro-ministro da Segunda República, embora por um período muito curto, foi o professor Adelino da Palma Carlos, grande mestre desta casa, bastonário da Ordem dos Advogados e um dos advogados que muitos presos políticos defendeu. Mas é sobretudo impressivo o facto de 3 dos 5 presidentes da República terem sido licenciados pela Faculdade de Direito de Coimbra e ainda mais que um quarto, sem ter concluído a licenciatura, tenha aqui estudado, tenha aqui feito algumas cadeiras. Estou a falar do general Ramalhianes, que, para o nosso bem, como ele uma vez me disse, juristas há muitos, jornalistas não há tantos, porque é que vai ocupar-se das questões jurídicas? E ele, que tinha essa percepção, achou que de facto fazer o 25 de Abril era mais importante do que andar a estudar Direito. E, portanto, é um capitão de Abril que também passou por aqui e que também foi muito marcado pelas ideias, designadamente do professor Jorge Miranda. E o general Ramalhianes, que é esta extraordinária figura que o país reconhece, como não reconhece mais ninguém, pela sua isenção, pela sua seriedade, pela sua dedicação à causa pública, nunca se desinteressou do estudo científico e, uns bons anos mais tarde, salvo erro em 2006, veio a doutorar-se em Navarra com uma tese sobre a sociedade civil e poder político em Portugal, mantendo, portanto, a sequência de interesse por estas coisas.
Se me permitem, também, uma palavra de homenagem à doutora Manuela Ramalhianes, ela própria nossa aluna e licenciada nesta faculdade, e que tem sido incansável em várias causas cívicas, e em especial no Instituto de Apoio à Criança que criou, meu Deus, sabe-se lá, muitas pessoas, mas foi a Manuela que foi a impulsionadora e a marca, a imagem de marca do Instituto, e foi por isso que o Instituto avançou, enquanto outras coisas não avançaram. E depois, claro, temos os outros 3 presidentes então licenciados, Jorge Sampaio, Mário Soares e um, não só licenciado, mas doutorado, Marcelo Rebelo de Sousa. Também fomos tendo alguns primeiros ministros e, por exemplo, neste momento é um orgulho para nós que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sejam ambos antigos alunos desta faculdade. É tempo, no entanto, de rapidamente olhar para as ciências jurídico-económicas e para o que foi o meu ensino das ciências jurídico-económicas. Vinha de trás uma grande politização destas cadeiras, basta pensar em Oliveira Salazar, por exemplo, mas não só, e há uma descrição que Oliveira Salazar faz de Marnoco e Sousa, a quem gaba o esforço que em breves anos pôde atualizar o ensino, tanto sob o ponto de vista científico e doutrinário, como sob o ponto de vista da história, da estatística e da dispersa, numerosa legislação financeira portuguesa. Como se percebe daqui, havia uma certa tendência para fazer direito financeiro e não para grandes reflexões de fundo sobre as finanças públicas. E, digamos, o tema mais grato a todos os cultores das finanças era o da dívida pública. Anselmo de Andrade falava da dívida macabra de 5 séculos e Armindo Monteiro, enfim, no estilo de prosa dele, escrevia: a história do déficit é a história das finanças portuguesas. Tem na atormentada vida nacional o papel de cérebro, o cão das 3 cabeças que guarda as portas do inferno. Aliás, é curioso lembrar Armindo Monteiro. Armindo Monteiro foi o primeiro aluno a concluir a licenciatura integralmente na Faculdade de Direito de Lisboa e a doutorar-se na Faculdade de Direito de Lisboa. Com uma tese ficou muito conhecida e que foi muito importante na altura, sobre o orçamento português. E era numa altura em que se começava a perceber que iria existir uma revolução conservadora, monárquica e tal, era um dos candidatos a vir a ser o chefe da revolução. Ele era muito apoiado pelos empresários, pelos industriais, enquanto que Oliveira Salazar era, sobretudo, apoiado pela Igreja e também um pouco mais pelos setores militares. Como todos sabem, quem ganhou foi Oliveira Salazar. Armindo Monteiro veio a ser secretário de Estado e ministro dele, e também embaixador em Londres, altura em que se incompatibilizou com Salazar, porque tentou pressioná-lo no sentido de levá-lo a apoiar, que Portugal apoiasse os ingleses. E Salazar, que não gostava de ser incomodado com outras ideias que não as dele, e que não gostava do lado inglês, despediu-o de embaixador na Inglaterra. E a partir daí as relações entre eles ficaram, obviamente, bastante... Bom, mas é patente que houve sempre uma grande ligação entre as finanças, a economia e a política. As finanças e a economia nas faculdades de Direito e a política. Por exemplo, o professor Lombrauls, uma vez, na Sala de Capelos, num discurso para Oliveira Salazar, dizia que, para Salazar, a cátedra era uma tribuna de ciência e de doutrina, da doutrina nacional. As suas lições eram o precedente lógico da sua ação.
Digamos que hoje em dia seria qualquer coisa de muito mal visto dizer uma coisa destas. De praticar, não sei, mas de afirmar com esta glória que as aulas serviam para preparar a intervenção política é, digamos, de coragem. Bom, as coisas foram andando, com muitos episódios em que não me vou deter muito mais, até porque tenho estado a evitar olhar para o lado de onde vem a censura, mas permito-me. É impressionante como a censura se espalha, quer dizer, agora já não vem de onde eu esperava exatamente, vem do lado do meu filho, que aponta frenético para o relógio. Eu prefiro não olhar, porque de facto os resultados podem ser muito maus, não é? Está bem, rapaz, isso vai-se resolver. Não sei quando, mas vai-se resolver. A certa altura, em 1945, há uma grande reforma das faculdades de Direito e há um período de muita estabilidade na licenciatura, mas um período em que continuou este debate sobre se devia haver ciências económicas ou não em Direito. E, por exemplo, o professor Marcelo Caetano perguntava: as faculdades de Direito devem formar juristas apenas ou também economistas, cultores da ciência política, historiadores do direito? Para de seguida afirmar: penso que as disciplinas não jurídicas desempenham no currículo de estudos um papel meramente preparatório ou complementar do ensino jurídico. Portanto, uma ideia clara de que éramos uns parentes pobres que andávamos por ali só para dar não sei o quê, nem sequer posso dizer que fôssemos flores, porque não me parece que ele achasse que nós éramos flores. Mas se em Lisboa havia essa reação, que é uma reação que apesar de tudo vem de um professor de outro grupo, em Coimbra a situação é mais curiosa, porque quem se vai opor ao ensino da economia em Direito é a pessoa mais importante do grupo de jurídico-económicas, ou seja, o professor Teixeira Ribeiro. E o professor Teixeira Ribeiro é completamente radical na posição dele. E diz-nos então, mesma modalidade, começa por colocar a questão: as faculdades de Direito devem propor-se formar somente juristas, isto é, pessoas aptas para o exercício das atividades que requerem o conhecimento da dogmática jurídica, ou formar ainda pessoas aptas para o exercício de outras atividades? O problema põe-se sobretudo a propósito do ensino das ciências económicas. Devem as faculdades propor-se formar também economistas? E a estas interrogações respondia categórico: eu entendo que não, dada a formação de economistas, exigir hoje que se incluam as matemáticas nas faculdades de Direito e logo nos primeiros anos, como é óbvio. Ora, se tal se fizer, uma de duas: as matemáticas tornam-se obrigatórias para todos, juristas e economistas, o que não tem sentido, ou só se tornam obrigatórios para os últimos, e isso equivale a criar nas faculdades de Direito, desde o primeiro ano, um curso especial para os economistas. Bom, é portanto um debate que vem de bastante longe, como veem. Em Lisboa, os professores do grupo de Jurídico-Económica estiveram sempre unidos na defesa do grupo, e só a reforma de Bolonha, que, enfim, terá aspectos positivos, está aqui o meu colega Vasco Pereira da Silva, que costuma ser o grande defensor de Bolonha e que defendia heroicamente num conselho onde era a única pessoa que apoiava Bolonha, todo o resto da faculdade queria Bolonha eliminada, e a compressão do curso, que foi provocada pela reforma de Bolonha, determinou, de facto, alguma diminuição do peso das cadeiras económicas. Entretanto, em Coimbra, surge-nos Avelães Nunes. É curioso, trata-se, portanto, de duas pessoas com posições políticas, em princípio, semelhantes. Surge-nos Avelães Nunes a opor-se à posição de Teixeira Ribeiro. E o que é que diz Avelães Nunes, que passo a citar?
É necessário reservar um espaço alargado para as ciências económicas nas faculdades de Direito, se não queremos limitá-las a um ensino reducionista, estritamente orientado para a formação de técnicos mais ou menos especializados, sem a preocupação séria de inserção profunda dos formandos na cultura do nosso tempo e de desenvolvimento da sua capacidade crítica e de criação. Acredito no bem fundado da velha máxima, segundo o qual não pode ser um bom jurista quem apenas saiba direito. Bom, este argumento da matemática e tal é um argumento recorrentemente utilizado contra as cadeiras económicas. No entanto, não sei se ele é assim tão importante, porque se olharmos para algumas das figuras que, para o bem e para o mal, mais marcaram a economia, desde o próprio Keynes, a Friedman, a von Hayek, muitos outros, a matemática não andava por lá. O que andava era um raciocínio basicamente filosófico. E, de facto, mesmo alguns dos grandes economistas mais recentes, o Stiglitz, o Paul Krugman, estão muito longe de ser economistas matemáticos. Há um professor de economia francês, Christian Steffes, que, aliás, diz que a economia contemporânea tem mais necessidade de filósofos do que de econometristas. E penso que ele tem toda a razão. Quando a matemática foi reduzida a números, quando deixou de haver considerações éticas em torno do que são as decisões económicas, quando deixou de haver debates sobre para que é que serve o Estado, para que é que serve a intervenção económica, não vamos verdadeiramente a lado nenhum. Creio que, de facto, é absolutamente fundamental que se integre uma reflexão desse tipo, idealmente que haja alguma preparação matemática, mas não me preocuparia demasiado com a matemática. Preocupando-me com a censura, no entanto, vou dar um grande salto que se justifica bem, olhei agora para o relógio, não devia ter olhado antes, sobre a descrição do que é que fiz como docente de 3 cadeiras que foram para mim fundamentais, foi o direito europeu, o direito económico e as finanças públicas. E todas elas são, digamos, cadeiras com imensas potencialidades e com imensas virtualidades. O direito europeu, particularmente, convoca-nos para um debate que está, digamos, a tornar-se tão desagradável sobre a União Europeia. Quando Portugal pediu a adesão às então comunidades europeias, e antes disso, a oposição democrática era muito favorável à integração europeia de Portugal, e havia uma ideia que se tratava de um clube de ricos e de democratas, o que traria 2 vantagens: traria mais dinheiro para Portugal e ajudaria a criar a democracia, ou mais tarde a consolidar a democracia. Só que, como bem sabemos, hoje em dia a União Europeia já não é só um clube de ricos, é um clube de ricos e de pobres, e, sobretudo, o que é bastante mais grave, já não é um grupo de democratas, são mais os não-democratas do que os democratas. Ou então, para usar esta expressão que abomino, de democracias iliberais. Eu não sei o que é uma democracia iliberal. Estou à espera que algum cérebro iluminado me explique. Não, são conceitos que não jogam, que são contraditórios. Bom, de qualquer forma, enfim, o estudo de Direito, fui chamando a atenção para a importância da nossa integração, as consequências que isto tinha tido na evolução em Portugal, também uma referência à passagem de Portugal por época, que foi decisiva para criar um espírito europeísta em Portugal e que criou grandes quadros, quer antes, quer depois de 25 de Abril, nesta área.
Como todos sabem, as regras financeiras da União Europeia são regras extremamente rígidas, estupidamente rígidas, e depois de terem estado suspensas por alguns anos por causa da Covid, vão voltar a estar em vigor, e como a Alemanha não aprendeu nada, opôs-se totalmente a qualquer abrandamento das mais do que rígidas regras orçamentais. E a par com isto, há outro elemento verdadeiramente de terror, que é o Banco Central Europeu. Como sabem, o Banco Central Europeu confiscou a política monetária dos Estados, passou a ser ele a dizer o que é que os Estados faziam. E aquilo a que temos assistido recentemente é reúnem todos os meses e todos os meses aumentam a taxa de juro porque é preciso acabar com a inflação. Isto não está a adiantar absolutamente nada à inflação, mas está a criar enormes dificuldades aos mais pobres. E no outro dia, confrontada com isto, com as dificuldades dos mais pobres, a senhora Lagarde, que atualmente, como sabem, é a governadora, declarou, pois é aos mais pobres, mas não podemos fazer nada, porque o nosso dever é combater a inflação. E, portanto, se as famílias pobres passarem mal, paciência, não podemos fazer nada. Eu acho isto o cúmulo da hipocrisia, o cúmulo de tudo. E lembro-me, sobretudo, do grande Mário Draghi, que até espanta que tenha passado para o Banco Central Europeu, que quando foi para o Banco Central Europeu declarou: eu farei tudo o que for preciso para salvar o euro e para salvar a União Europeia. Mas sem ser Mário Draghi, já tínhamos tido outras experiências, como Jean-Claude Trichet, tão más como a atual. A Bloomberg, um dia destes, fez, aliás, uma lista de como é que se alinhavam os governadores nacionais no Banco Central Europeu, dividindo-os em pombas e falcões. E coitadinhas das pombas, eram mesmo pouquinhas e eram mesmo de países com muito pouca força. Porque depois também, além, digamos, da capacidade do país, havia o prestígio do próprio ministro, na medida que ele conseguia influenciar e tal, e enfim, com grande desgosto vi que o professor Centeno, por muito estimavam que seja, não estou a dizer nada sobre ele, mas está, digamos, lá para baixo, num pombal bastante baixo. E do outro lado estão os falcões, que são imparáveis. Então, isso lembra-me, aliás, um café onde eu costumo ir, para escapar rapidamente à censura, só contar isto, e que tem um senhor com falcão para afugentar as pombas que vão e ocupam como é que se chama? Ocupa a esplanada e incomoda muitas pessoas. Pronto. Ali também há uns falcoeiros dispostos a porem na rua todos os que forem pombas. Bom, não tenho o direito de continuar a abusar do vosso tempo, mas gostava de sublinhar que as finanças públicas têm que ser objeto de uma gestão pensada com muito rigor e com contribuições de muitas outras ciências, particularmente dos filósofos que falava há bocado. Recentemente, um grupo absolutamente notável, John Rawls, Amartya Sen, Thomas Nagel, Michael Walzer ou Michael G. Sandel, que tive o gosto de trazer a Lisboa a semana passada, têm contribuído de uma forma decisiva para moldar eticamente as finanças públicas e a economia. E é com estes homens que é preciso repensarmos o que é que vamos fazer para diante. Bom, independentemente do que penso, das aulas que dei e tal, e que não pude aqui transmitir, se vier a haver uma segunda jubilação, eu não me importo nada e tal, nessa altura proíbo os censores de entrarem e vamos conversar toda a tarde, mesmo que só sejamos 3, mas
queria acabar com uma reflexão geral sobre a situação da universidade, ou das universidades, se quiserem, e aquilo que se pode fazer. A universidade, à semelhança de tantas outras instituições, foi profundamente atingida pela pandemia Covid, que diminuiu em muito o seu papel de centro de reflexão comum, isolou os universitários uns dos outros e, sobretudo, os alunos deixaram de ter qualquer contato com a escola, deixaram de ter contato com os colegas, deixaram de ter contato com os professores. Com estes últimos já não tinham muito, mas enfim. E tudo isto resultou numa promoção do individualismo e de um grande desinteresse pelo bem comum. Esta geração de estudantes que está agora a concluir a licenciatura, e eu tenho às vezes que pensar nisto para não me irritar muito, foi atingida por 2 anos de encerramento da escola, em 4 anos de licenciatura. Habituou-se a formas de ensino à distância, fortemente redutoras do trabalho coletivo. Foi privada das dinâmicas de grupo que eram habituais na universidade. Foi criada com uma visão do mundo calibrada pelo confronto com a diferença, não foi calibrada com uma visão do mundo diferente, como se espera da experiência de quem chega ao ensino superior. E recentemente assisti ou li num jornal uma coisa verdadeiramente assustadora. O governo, a certa altura, anunciou que iria aumentar em 200 as vagas. É escusado, todos sabemos que o governo tudo o que faz está mal, mas a mim impressionou-me que a primeira pessoa que saltou contra as 200 vagas a mais em medicina, que pareceria a qualquer um de nós uma coisa da mais elementar lógica e interesse, foi o presidente da Associação de Estudantes de Medicina, que veio protestar, dizendo que aquilo só iria ter consequências negativas na qualidade do ensino, que eram alunos a mais e que, além de mais, não eram precisos para nada, porque os hospitais privados tinham os médicos suficientes e isso era só um problema do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, justamente do problema que tem que ser resolvido para nós todos, que podemos beneficiar dele, e sobretudo para aqueles que, se ele não existir, eles não existem. São as periferias humanas de que fala o Papa Francisco tantas vezes. E eu fico também a pensar na geração dos médicos à periferia. Alguns de nós lembramos bem disto. A seguir ao 25 de Abril, os médicos terem sido distribuídos pelo país, sem experiência, e foi para eles uma coisa extraordinária, em que eles todos ainda hoje dizem que aprenderam imenso com o serviço à periferia e em que populações que nunca tinham visto um médico puderam finalmente ter alguma assistência. Mas, hoje em dia, seguramente tínhamos mais uma manifestação de rua, não tínhamos era médicos na periferia, como sabemos. E então, o que é que vai ser de nós? Bom, apesar de tudo, já estivemos mais longe de acabar, portanto, respirem. Apenas umas últimas reflexões sobre as universidades. As nossas universidades, é preciso dizê-lo, deram uma forte contribuição para o crescimento do país, para o aumento do conhecimento, para a criação de novas saídas profissionais, para o combate à desertificação, para a internacionalização dos estudos e para a consolidação da democracia. As universidades não podem ignorar o papel central que lhes é conferido pela Constituição Portuguesa de 1976, que passa também pela defesa e preservação dos seus valores e instituições matriciais. Mas as universidades portuguesas não podem cair num erro de que fala, por exemplo, Michael Sandel, que defende com muito empenho o ensino superior, mas que explica que o ensino superior não pode ser só para os filhos dos mais ricos. É necessário que as pessoas que têm menos meios
possam ir para as universidades. Porque senão o que acontece é haver cada vez mais desigualdade, é os licenciados olharem com grande desprezo para os não licenciados, porque eles licenciados são os vencedores e eles não licenciados são os derrotados. Ora bem, a realidade é que eles partiram de pontos de situações completamente diferentes, tiveram possibilidades completamente diferentes de formação e por isso puderam passar. Por outro lado, as nossas universidades dependem ainda muito do financiamento público, o que não é necessariamente muito mau, porque outros países onde não dependem tanto do financiamento público prestam-se a situações bastante mais desagradáveis, como é o caso dos recentes escândalos nos Estados Unidos com universidades basicamente sustentadas por patrocinadores ricos e que aceitam esquemas de fraude para a entrada dos alunos na universidade, havendo criaturas, por exemplo, que são declarados os melhores em remo e que, portanto, entram pelo lado de bons em desporto, outros que são os melhores a fazerem halterofilismo, idem, enfim, e houve gente e gente a ganhar fortunas e gente a colocar os filhos nessas faculdades. Há, aliás, em exibição na HBO, um filme, uma série chamada The Politician, que é muito interessante sobre essa experiência das universidades. Mas não estamos a falar de universidades do canto da esquina, estamos a falar de Yale, de Stanford, de Georgetown, da Universidade do Sul da Califórnia, da Universidade da Califórnia, Los Angeles, a UCLA, e milhões de dólares pagos por estes pais para terem os filhos nestas universidades, para fazerem parte dos tais vencedores. Em Portugal, isto não se passa. Este ano, pela primeira vez, aconteceu uma coisa um pouco estranha, que foi na Universidade Católica, houve um aluno de medicina que não tinha nota mínima para entrar, mas que entrou, porque, segundo os regulamentos da Universidade Católica, sendo ele filho de um dos beneméritos da universidade, tem esse direito de passar à frente de outro aluno que tem uma nota melhor, mas que o pai não é de mérito da escola. Mas, enfim, espero que seja um caso puramente isolado. George Washington, presidente dos Estados Unidos, defendeu no discurso de posse dele, em 1790, uma universidade pública a nível nacional e quase no final da vida lamentou-se muito por não ter conseguido alcançar esse objetivo. Recentemente, um economista canadiano, Ronald G. Daniels, que atualmente é presidente da Johns Hopkins University, que é uma pessoa de extraordinária qualidade, dedicou ao tema um excelente livro, What Universities Owe Democracy, em que sugere que é tempo de fazer valer os ideais de George Washington nestes tempos de profunda turbulência política, de ameaça grave das forças antidemocráticas e dos regimes não liberais. Como escreve Daniels, à medida que foram aumentando o seu alcance, os nossos colégios e universidades adquiriram capacidades adicionais. Na realidade, os colégios e universidades encontram-se entre as instituições democráticas fundamentais e jogam um papel indispensável no exercício de construir, manter e inspirar as democracias liberais. Mas para isto é necessário que a universidade, que somos afinal nós todos, nós que aqui damos aulas, ou demos, nós que aqui temos filhos, nós que temos aqui os nossos amigos, que são nossos colegas, que integram o corpo não docente da faculdade, todos nós temos que nos juntar em torno dos valores da democracia liberal e preparar-nos contra as ameaças. Eu elencaria 4 pontos que penso que seriam fundamentais. Primeiro, a manutenção e o alargamento do financiamento estatal e uma revisão rigorosa do sistema de acesso ao ensino superior.
porque não sei se justa, se injustamente, mas continua a pairar aquela ideia de que as escolas privadas dão notas muito melhores que as públicas e que há mesmo públicas que dão notas melhores que as outras para terem mais alunos. Isto é inaceitável, é uma forma de corromper os alicerces da democracia. Depois, uma segunda medida fundamental seria, uma vez que no ensino secundário praticamente a democracia, a história da democracia, a teoria democrática não está presente, então as universidades deviam chamar a si essa preocupação em serem eles a habilitar os alunos com os conhecimentos necessários. Depois, um aumento da transparência do trabalho das universidades e da cooperação com as instituições privadas. Se voltarmos ao Covid, por exemplo, todos nos lembramos que a cooperação entre universidades e centros de investigação públicos e a indústria farmacêutica privada foi extremamente útil. Última iniciativa que aqui sugiro é a de haver uma maior interconexão entre os estudantes, haver mais debates, haver mais discussão sobre os valores democráticos, mesmo que se corra o risco de perder esses debates. Mas se não se os fizer, se não tivermos essa coragem, será sempre pior. Eu sei que, como dizia um amigo meu, a grande fraqueza que nós temos é que nós permitimos tudo o que eles não permitem. Mas temos que continuar nessa via e temos que acreditar que é possível ser democrata. Já mesmo muito perto de terminar, queria recordar palavras do Papa Francisco. Aqueles que me seguem sabem que não há conferência que não tenha Papa Francisco, e por razões que suponho que a generalidade deles estará de acordo, e que recentemente visitou a Hungria e numa universidade de Budapeste fez um discurso bastante pesado, digamos. Preciso não nos esquecermos que a Hungria é o país que expulsou a Universidade de Jorge Soros, que era a única universidade independente do país. E então o Papa disse, e deixo-vos as suas palavras: demorei-me neste exame em tons sombrios, ou mais ou menos como eu, em suma, porque é precisamente em tal contexto que melhor resplandecem os papéis da cultura e da universidade. De fato, a universidade, como o próprio nome indica, é o lugar onde o pensamento nasce, cresce e matura, aberto e sinfónico, não monocorde nem fechado, mas aberto e sinfónico. É o tempo onde o conhecimento é chamado a libertar-se dos limites estreitos do ter e do possuir para se tornar cultura. Isto é, cultivação do homem e das suas relações fundamentais com o transcendente, com a sociedade, com a história, com a criação. A citação ainda é mais longa e mereceria seguramente continuar, mas como eu aí toquei as minhas hipóteses, vou seguir. Bom, acabo de dar a minha última aula, boa notícia. Agradeço profundamente a todos aqueles que aqui vieram, se juntaram neste momento. Recordo com grande estima os professores que me formaram, muitos dos quais já falecidos. Queria dar uma palavra especial ao professor Sérgio Correia, que conseguiu uma coisa extraordinária. Foi o meu professor 2 vezes, nas 2 piores cadeiras do curso, que eram Direito Corporativo, onde, digamos, outros regentes estudavam as bandeiras das corporações medievais, e ele transformou o direito corporativo num curso de direito de trabalho, um curso de direito sindical e direito ultramarino, onde ele consagrou uma grande parte do curso aos princípios da autodeterminação e da independência e ao estudo do trabalho das Nações Unidas. Isso deixou-me com uma profunda consideração por ele, que também tem outras origens, claro está. Recordo também com grande estima os alunos, os antigos alunos, destinatários primeiros do trabalho, os meus colegas,
os dirigentes da faculdade. Com a mesma idade que eu tenho agora, 70 anos, um dos meus atores favoritos, Paul Newman, que depois de ter interpretado o papel de um corredor profissional de automóveis num filme que em português se chama 500 milhas e no título original Winnings, iniciou uma carreira brilhante como piloto de automóveis e tornou-se o homem mais velho a ganhar uma corrida de automóveis. 70 anos e ele a ganhar uma corrida importante de automóveis. Eu, 70 anos, ia passar a jubilado. Isto não significa que daqui por diante eu vá tratar dos netos. Mas para quem quiser saber o que vou fazer, poderá encontrar a resposta num texto que fui escrevendo e que se transformou num livro intitulado Devo Fechar a Porta? Que a minha editora, a quem agradeço muito o apoio que me deu, trouxe, aliás, exemplares que estarão disponíveis para quem quiser antecipar a leitura disto. E neste livro dou conta das minhas intenções e, sobretudo, de que penso continuar a empenhar-me em causas que me inquietem e a viver tranquilamente, resistindo à vaga de idadismo. Mas creio que todos os que me conhecem não esperariam outra coisa. E o que menos gostaria de fazer, hoje como ontem, seria desiludi-los. Muito obrigado a todos e as minhas desculpas. Muito obrigada, Sr. Professor. Chamo também aqui à mesa o Sr. Presidente do Conselho Científico, por favor, e vamos fazer a apresentação do quadro que ficará na sala do Conselho Científico. Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira, Sr. Vice-Reitor em representação do Reitor da Universidade de Lisboa e na sua pessoa, para usar a expressão antiga, os escolares, portanto, professores e alunos aqui presentes, bem como os distintos convidados. Professor Eduardo Paz Ferreira, a porta não se fechou. O Sr. Professor falou várias vezes sobre a universidade em vários tempos, sobretudo aqueles que são quase todos aqueles que aqui estão e que se formaram nesta faculdade antes do processo de Bolonha, se lembram da expressão volte cá em setembro. Para aqueles que não são desta faculdade, o volte cá em setembro significava que tinham reprovado no exame e tinham que ir à época de recurso. E, portanto, Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira, a porta não está fechada, volte cá em setembro, continuamos a contar consigo.
de alguma forma, em nome de toda a comunidade, de alguma forma, também representando em especial os professores, e por isso encerraremos esta sessão com um vídeo que o Sr. Presidente da República, que não pode estar presente, mas não quis deixar de se associar a esta cerimónia, gravou em especial de homenagem ao professor Eduardo Paz Ferreira. E imediatamente passaremos à sala, enfim, com a licença das autoridades académicas, para um porto de honra que será servido no átrio da Universidade. Mas, portanto, e em nome de todos, em nome do país também, o Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa. Novamente, não posso estar, como não pude estar há uma semana, e agora, por razões de natureza internacional, por estar em Espanha, numa homenagem ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, não posso estar no momento de partida, de última lição, de outro amigo e de outra figura singular da nossa faculdade, o professor Eduardo Paz Ferreira. Aliás, contemporâneo do professor António Menezes Cordeiro, que aqui fez aquilo que foi, ou deu, a sua última lição numa riquíssima carreira jurídica. Pois também a carreira do professor Paz Ferreira foi particularmente importante para a Escola de Lisboa. O professor Paz Ferreira cobriu praticamente todos os domínios das ciências económicas, ou jurídico-económicas, como a certa altura foram chamadas. E nesse sentido foi um referencial, numa área que tinha muito poucos professores, muito poucos professores. Teve durante um tempo o professor Pedro Soares Martínez, longamente decano, e depois 3 jovens doutores, um dos quais partiu para o Brasil, a seguir ao 25 de Abril, e portanto ficaram 2. Ficou o professor António Sousa Franco e o professor Paulo Piticunha. O que significa que ficou uma escola reduzida a 3 mestres, no tempo em que, sentados à volta da ponta de uma mesa, o Conselho Científico tinha uma maioria de jurídico-políticas, depois os 3 professores de económicas, depois às tantas 2 professores de jurídicas e, durante algum tempo, bastante tempo, os 2 professores de históricas. Era uma dúzia. Quando faltavam 4 ou 5, sentia-se a falta, ficávamos quase à beira da falta de quórum. Pois o professor Paz Ferreira dedicou o seu ensino, a sua investigação, dentro das áreas económicas às finanças públicas, ao direito financeiro, ao direito fiscal, e depois virou-se para o direito europeu e para o direito económico. E, num certo sentido, esteve próximo do professor Piticunha no direito europeu e na economia, e esteve muito próximo do seu mestre e também muito amigo, António Sousa Franco, nas finanças públicas, no direito financeiro. Logo a seguir a António Sousa Franco, ele foi um dos maiores escultores do direito financeiro no nosso país. Como se recordarão aqueles mais velhinhos como eu, Sousa Franco partiu muito cedo e deixou um vazio nessa área. E coube ao professor Paz Ferreira ocupar esse vazio. E virou-se progressivamente para essa área. As finanças públicas, o direito financeiro, o direito fiscal e, ao mesmo tempo, o direito económico. Como europeísta militante, crítico muitas vezes, mas militante. E com uma visão muito humana, muito social, muito avançada daquilo que devia ser a Europa dos cidadãos. Depois, na tradição da Escola de Lisboa, virou-se para fora. Não foi um jurista, digamos assim, da investigação pura. Desenvolveu inúmeras atividades públicas e privadas, advogado, jurisconsulto, colaborou na elaboração de inúmeros projetos legislativos, foi um grande conhecedor da temática da autonomia político-legislativa das regiões
Autónomas dos Açores da Madeira, na linha também de Sousa Franco, e depois foi um militante político, um militante cívico. Político no sentido mais vasto do termo. Não é que outros colegas o não fossem, é uma tradição da Escola de Lisboa, que noutros tempos a distinguia da de Coimbra, mas de Coimbra há muito tempo que também tem uma tradição de militância cívica, e depois com a sua personalidade irrequieta, a sua inteligência, a sua capacidade de apreensão de matérias muito variadas e de antecipar o tempo, e até o seu espírito crítico muito agudo, interveio em praticamente todos os grandes debates na sociedade portuguesa. Às vezes, mais do que debates, polémicas. Foi importante para o grupo de Ciências Jurídico-Económicas porque surgiu um momento em que, vicissitudes várias, o professor Pedro Soares Martínez, pela sua idade, embora ligado à docência até muito tarde na nossa escola, deixou de ser o decano. O professor Sousa Franco abandonou-nos cedo demais. Ficou o professor Piticunha. E depois sucessores variados. Um deles, com uma posição de particular responsabilidade, o professor Paz Ferreira, que acabou por suceder no decanato, isto é, como decano do grupo de Ciências Económicas. E assim, ironias do destino, com o seu contemporâneo António Menezes Cordeiro, os dois, e com outro praticamente contemporâneo também em ciências históricas, ele acabou por marcar a vida da escola. Num estilo sempre muito desprendido, muito académico, mas académico-cívico, e muito virado para fora da escola e atento àquilo que de fora da escola chegava à nossa faculdade. Temos a agradecer-lhe o que fez pelo grupo que liderou, um grupo que depois ele próprio se diversificou imenso, os mais para a economia, os mais para as finanças, os mais para o direito fiscal, outros para o domínio do direito económico, outros para o domínio do direito internacional e económico. Temos de agradecer o ter participado por essa via nos equilíbrios na Faculdade do Direito de Lisboa. Eu cheguei a ser primeiro vice-decano e depois decano após a partida do professor Jorge Miranda, após a sua jubilação, e portanto ter como interlocutores os professores que citei, e nomeadamente o professor Paz Ferreira. Queria agradecer-lhe também hoje aquilo que fez em termos de pesquisa, em termos de publicação, em termos de dedicação académica, em termos de abertura da academia à sociedade, em termos de escola da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.